Vamos lá, Filipenses capítulo de número 1, verso 21, texto famoso diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Fala com a gente, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Se o Senhor não falar, mais uma vez nós sabemos que o Teu povo, Senhor, sai daqui carente, não foi suficiente. Nós precisamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Fala com a gente de forma profunda e íntima. Traduz no coração daqueles que entraram nesse lugar, Senhor, aquilo que eu não consigo falar. Tu tens poder para isso em nome de Jesus. Amém. Senta, Deus abençoe, muito obrigado. Presta atenção nas coisas que eu vou te falar, porque eu tenho certeza que são coisas importantes. Semana passada nós falamos aqui sobre... Cara, foi muito doido. Até hoje eu ainda recebo mensagem de pessoas assim: meu Deus, pastor, meu Deus, o que foi isso? Né? E eu toquei num assunto, eu falei sobre um livro, eu até coloquei lá no grupo da igreja, Torturado por Amor a Cristo. Nós falamos sobre esse livro do pastor Richard Wurmbrand, e a partir dali, gente, o Senhor começou a me incomodar com relação a esse assunto, e eu reli essa semana de novo. Eu tenho assim, eu consigo ler rápido, então eu li o livro numa tacada só, li de novo Torturado por Amor a Cristo, e o Senhor tocou de novo no meu coração para eu falar sobre mártires. Só que Deus assim, vem me moendo a semana. Ontem já conversei um pouquinho com os adolescentes, e hoje eu gostaria de falar sobre a cultura de mártires que nós precisamos ter na igreja. A igreja carece de uma cultura de mártires, de martírio. Se você for ver, nós nascemos, a igreja do Senhor Jesus nasceu numa cultura de martírio. Se você ler pelo menos o livro de Atos, você já vai entender isso. Você não precisa nem estudar a história. Você lê o livro de Atos, você já vai entender que a igreja estava familiarizada com a morte dos seus irmãos. A igreja estava familiarizada com Cristo por meio do sofrimento de Cristo. Se você participasse de um culto na igreja primitiva, é bem provável que você ouvisse uma palavra mais ou menos parecida com essa que o apóstolo Paulo falou a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, verso 12, quando ele diz assim: olha, todos aqueles que desejam viver piedosamente, que desejam ser fiéis, esses precisam saber de uma coisa: eles serão perseguidos. Então, peraí, tem uma frase até que eu vou deixar aqui. Todo cristão do primeiro século sabia que em algum momento da vida dele, ele poderia, fosse cedo, fosse tarde, ele teria que testemunhar com a sua própria vida. Eles já sabiam disso, deles. E gente, era nós, é a mesma igreja. Somos nós, o Senhor nos chamou, Jesus nos chamou. Imagine, gente, você se coloque no lugar desses irmãos. Você é um discípulo de Jesus. Jesus está ali e ele diz assim: ó, eu vou morrer. Aí os discípulos já começam a brigar porque não querem que Jesus morre. Pedro diz para Jesus que ele não devia morrer. Mas acaba que em um curto espaço de tempo acontece exatamente aquilo que Jesus falou: ele morre. E gente, pouco tempo depois, não morre só Jesus, começam a morrer aqueles que seguiam Jesus. Aliás, antes de Jesus morrer, já tem um mártir que é chamado de João Batista, que morre por causa do evangelho que pregava, das coisas que pregavam. E aí, morre Jesus, logo depois você já vê Estevão morrendo, livro de Atos, capítulo de número 8. E depois dali, gente, parece assim, ó, aqui, é uma debandada atrás da outra, vai um morrendo atrás do outro. Se você for notar na história, um pouquinho depois da morte de Estevão, parece que se abre um precedente para que os cristãos pudessem ser mortos. E você vai ver os discípulos de Jesus caindo um a um pela espada, pelo apedrejamento. Eu não sei se você já leu sobre os discípulos de Jesus, mas você
É bom que você conheça a história dos discípulos de Jesus e como cada um morreu. Leia. Recomendo para você, há um livro que John MacArthur escreveu, contando a história dos 12, recomendo para você. Primeiro a morrer dos discípulos, Tiago, filho de Zebedeu, não o irmão de Jesus, o outro. Ano de 44, morre na espada de Herodes, pá. Depois, um pouquinho mais para frente, Filipe. A história conta que Filipe, ele ficou com a cabeça presa entre um pilar, e vendado, ele não conseguia ver, e o corpo dele foi apedrejado. Então quer dizer, o corpo indefeso, a cabeça presa, ele não poderia sair do lugar, e ali ele foi apedrejado. Foi dessa forma que Filipe morreu. Se você for ver a morte de Tiago, que é irmão de Jesus, Tiago foi apedrejado, foi tirado do templo onde ele estava ensinando, foi apedrejado, foi levado, arrastado pela cidade, depois espancado com porrete até a morte. Todos esses eram os discípulos que caminhavam com Jesus. Barnabé, né, que mais tarde vai caminhar com Paulo. Você vai ver que o Barnabé também morre. A história conta que Barnabé é arrastado para fora da cidade de Salamina, lá no Chipre, e ele é também queimado vivo. Marcos, o próprio Marcos, escritor, foi crucificado. A história conta que Marcos, antes de ser crucificado, ele foi arrastado pela cidade de Alexandria, e ele foi arrastado pela cidade, e os pedaços dele foi ficando. Quando foram crucificar ele, não tinha o que crucificar. Não havia mais vida nele, e não tinha mais nem pedaço. O homem estava completamente destruído. Pedro crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. André crucificado lá na Grécia. Judas, que não é o Iscariotes, foi morto lá onde fica hoje o Irã. Tomé morreu também martirizado na Índia. O único que não morre por martírio é João, o discípulo amado de Jesus, que morre de causas naturais na sua velhice, porque Deus assim o quis. Mas você pensa, nós estamos pisando em um solo de mártires. A igreja cresceu no sangue desses caras. Aí você diz, pastor, isso é passado, o mundo é diferente, o mundo mudou. É mesmo? Sabe de nada, inocente. No ano de 2002, que foi feita uma pesquisa bem apurada, saiu uma tabela de estatística sobre missão global, que no ano de 2002, gente, fazem 19 anos atrás, 164 mil cristãos haviam sido mortos pela fé, só no ano de 2002, e essa mesma tabela, trabalhando com estatísticas, chegava ao número de que no ano de 2025, isto é, daqui a 4 anos, 210 mil pessoas morrerão por ano, por causa do Evangelho, por pregarem o Evangelho, por serem cristãos, por partilharem a mensagem de Jesus. Aí você diz, 210 mil? Gente, olha o século passado. Se você for pesquisar, o século passado foi o século que mais matou cristãos em todas as épocas. Gente, 65% dos mártires da história morreram no século passado. É muita gente. É incalculável. Alguns dizem 45 milhões, outros dizem 50 milhões. Não contamos com isso os judeus do Holocausto. Não contamos. E você diz, não, mas pastor, o mundo, ele é moderno. Hoje nós temos aí muitas causas, a coisa está modificada. Ninguém mais vai sair matando pela fé. Cara, já acontece. Acontece o tempo todo. E se for pela modernidade, a Alemanha dos anos 30, a partir de 33, era um país moderníssimo. E foi debaixo dessa modernidade que aconteceu a morte de milhares e milhões de judeus, uai. A modernidade não impede que as pessoas se voltem contra a fé. Agora, exatamente, quando você está sentado nesse culto aqui, ouvindo a palavra, há cristãos, assim como eu e você, que amam a palavra, que amam a Jesus, que oram, que lêem a Bíblia, que jejuam, que querem alcançar os céus, morrendo
pelo mesmo evangelho. China, Nigéria, Coreia do Norte, Bangladesh, Colômbia. Há registros recentes de martírio na Colômbia, tão perto de nós. E aí a gente ouve pessoas dizendo: é coisa do passado. É nada. E deixa eu complicar a tua vida, vai piorar. Porque Jesus falou que conforme o evangelho fosse se espalhando pelo mundo, conforme fosse sendo proclamado, e isso está acontecendo, cada vez mais pessoas estão recebendo o evangelho. Uma das consequências do evangelho sendo pregado a todo mundo seriam que os cristãos seriam odiados até a morte, e eles seriam entregues para morrer. Está na Bíblia. Então eu não sei o que te aguarda, eu não sei o que nos aguarda, eu não sei o que aguarda os irmãos de países vizinhos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que uma das características da aproximação do retorno de Jesus é a evangelização do mundo, e uma das consequências da evangelização do mundo seria o martírio dos cristãos. Então ainda não acabou. Nós precisamos ter a noção de que todos os países do mundo, num tempo próximo, gente, eu não falo isso como profeta do caos, eu falo porque o Senhor tem me levado a pensar, estudar e ler sobre isso e orar sobre isso. Num tempo próximo, todas as nações do mundo registrarão morte de cristãos, sangue de cristãos sendo derramados, porque pregam o evangelho. Quem está entendendo? Amém. Ah, vocês estão vivos. Então assim, você não pode ignorar esse assunto. Você não pode ignorar esse assunto. Se você ignorar esse assunto, você vai estar despreparado quando isso começar a acontecer. Você não vai saber reagir, você não vai se levantar. E eu fico pensando, e eu escrevi uma frase bem rápido antes de vir para cá, que o Senhor colocou no meu coração, que alguns de nós não vamos por amor, não pregamos por amor, mas a perseguição nos fará isso. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que 99% dos cristãos que pregaram o evangelho, porque a Bíblia diz que aquilo se espalhou muito rápido, eles o fizeram por perseguição. Não é porque eles simplesmente pensavam assim: puxa, vamos para o país vizinho, vamos para as cidades vizinhas, vamos para as outras regiões para pregar o evangelho, porque alguém precisa ouvir. Não, a Bíblia diz que vem uma perseguição sobre os crentes de Jerusalém, e eles precisam vazar. Então talvez o que nos falta não é conhecer, o que nos falta é perseguição. Eu sei que você não gosta de mim, mas eu te amo, por isso que eu falo. E leia a história da igreja, você vai ver que em todo tempo que o cristão ele se acomoda e ele pensa, nunca vai acontecer perseguição, e ele precisa vazar. E esse sair do lugar onde ele está, ele já vai levando o evangelho, e quando ele se vê, ele está pregando o evangelho em outra cultura, um missionário transcultural por acidente. Quem sabe somos nós? Não sabemos? Agora, uma coisa é verdade: o evangelho é um chamado para o martírio. Repete isso comigo, só para eu saber que você está comigo. O evangelho é um chamado para o martírio. Talvez a gente nunca experimentou isso. Eu não sei, os irmãos mais antigos aqui ouviram as pedras batendo nessa igreja, né? Alguns de vocês mais antigos ouviram. Mas essa perseguição, ela vem e vai, né? E também depende muito dos decibéis do som da igreja. Agora, nós lemos recentemente de perseguições, não por causa de som, não por causa de barulho, não, por causa da pregação do evangelho. Nós estamos hoje num ambiente tão seguro, gente, tão tranquilo, que as pessoas pensam assim:
Não, peraí, alguém apedrejava a igreja? Gente, dá uma olhadinha nesse teto aqui, você vai ver pedras ainda, aqui, está lá. Não tiramos, né, irmão Jair? Está lá. Está lá as pedras em cima desse templo, de pessoas que apedrejaram esse templo. E na hora do culto. Aí talvez você diga, mas peraí, isso acontece? Isso é possível? O ambiente de paz nos dá segurança. A gente pensa assim, como? Isso não é mais possível. Não, o chamado de Deus para todo cristão é um chamado de martírio, independente da época, da congregação, da igreja, do lugar onde você está. Você foi chamado para ser um mártir. Como diz Gregório Magno, você foi chamado para ser um mártir, seja pela morte, seja pela paciência. Ou você vai morrer pelo evangelho, ou você vai morrer se agarrando firmemente, nem que seja se arrastando, para não abrir mão do evangelho. Então todo cristão é, em tese, um mártir. O Chesterton escreveu que Jesus prometeu 3 coisas. 3 coisas ele prometeu para a sua igreja. Primeiro, os cristãos seriam absurdamente destemidos. Segunda, os cristãos seriam absurdamente felizes. Se você não é alguma dessas coisas, você já precisa questionar o seu cristianismo. E a terceira, eles estariam constantemente em apuros. 3 coisas: completamente felizes, destemidos e estariam em apuros. Se alguma coisa dessas não acontece conosco em fases da nossa vida, é sinal de que nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. E aí a gente encontra essas características na igreja primitiva, quando a gente vê no capítulo de número 5 de Atos, no verso 40 e 41, quando a Bíblia diz assim, que chamaram os apóstolos e bateram neles. Depois que bateram, despediram eles, dizendo assim, vocês não preguem mais o evangelho, não falem mais sobre o nome de Jesus, aí a gente deixa vocês ir. Aí a Bíblia diz que eles se retiram da presença daqueles algozes deles, e a Bíblia, o escritor Lucas coloca um adendo que me deixa muito com a pulga atrás da orelha. Ele diz assim, se retiraram da presença do conselho, se alegrando por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Tá, peraí, que papo é esse, Willis? Os caras apanharam, disseram, vão embora, não queremos mais ouvir vocês falar de Jesus. Eles vão, contentes porque alguém achou que eles eram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E a pergunta é, por que eles estavam alegres, mesmo sofrendo por Jesus? O apóstolo Paulo deixou isso claro, e a igreja precisa gravar isso também. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, verso 12. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Se você não sofre com ele, você não reina com ele. Cara, isso é uma pancada na nossa cabeça, no meio desse mundo em que só prega assim, cara, vem porque a tua vida vai ser assim, muito boa. Deus quer trabalhar na tua empresa, Deus quer trabalhar nos teus negócios, Deus quer encher sua vida de muita coisa. Você vai ser o cara mais próspero da sua rua, porque o evangelho fala isso. Não! O evangelho está te chamando para um martírio. Se com ele sofremos, eu não estou falando aqui que você vai andar se entregando à morte, se jogando na frente de carro, não estou falando isso, gente. Eu estou falando que a consciência do cristão ele sabe que em algum momento ele padece por Jesus. Por quê? Porque se eu sofro com ele eu também reino. Quando esses caras se alegram pelo fato de estar sofrendo, é porque eles dizem, vai se cumprir, nós reinaremos, nós reinaremos, nós reinaremos. Se eles acharam que nós somos dignos de sofrer com ele, uau, então ele vai nos colocar uma coroa da vida na nossa cabeça, nós reinaremos com ele.
A gente chega no texto que eu li para vocês, onde o apóstolo Paulo escreve: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Apesar de que nós falamos de martírio predominantemente de forma de morrer, o martírio também deve ser considerado uma forma de viver. Vou explicar. Ninguém morre por Jesus sem antes viver intensamente por Ele. Ninguém se torna mártir assim, tipo na última hora dizendo assim: vamos lá. Todos aqueles que morreram por Cristo foram pessoas que estavam intimamente ligadas. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está falando? Não se pode dizer que o morrer é lucro sem antes ter vivido o viver é Cristo. Ninguém que vai botar a sua cabeça na guilhotina e dizer assim: tanto faz morrer, para mim morrer é lucro, sem antes ter o viver é Cristo muito dentro dele. E ninguém também vai dizer o viver é Cristo sem antes ter a consciência de que morrer é lucro. Meu pirei agora. Uma coisa é ligada à outra. Ninguém pode dizer que morrer é lucro sem antes viver por Cristo. E ninguém pode viver por Cristo sem saber que morrer é lucro. Ninguém vai poder dizer assim: peraí, eu vivo por Jesus, mas eu nunca quero morrer, Deus o livre, eu tenho medo da morte. Essa pessoa não vive por Cristo. E ninguém pode dizer também: eu vou morrer por Jesus, eu vou até a morte. Mas só que quando Jesus te pede uma coisa, você nega. Então você não pode dizer que morrer é lucro, porque você nem vive. Então eu quero pensar com você essa primeira parte, essa primeira sentença: o viver é Cristo. Pensa comigo. Ser mártir não é apenas morrer. Ser mártir é, em primeiro lugar, andar com a convicção de que Cristo vale mais do que a vida. Por isso que eu disse que cristão tem que ser mártir. Por quê? Ele tem aquela ideia de que Jesus vale mais do que a minha vida. Viver para mim é Cristo. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, verso 11, que quando aparecem os santos, os crentes, que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, a Bíblia diz que eles não amaram mais as suas vidas até a morte. Então o cristão, ele é mártir primeiro porque o viver dele é Cristo. Gente, ele já não tem mais vida. A vida que ele agora vive, como diz o apóstolo Paulo, é a vida que Cristo tem para ele. Então, ser mártir não é sobre morrer bem, não é o jeito que você vai viver, é em primeiro lugar o jeito que você vai viver. Não é sobre morrer bem, é sobre amar bem. É sobre o que você ama, é sobre quem preenche. Porque quanto mais você ama a Jesus, mais o amor pela tua vida diminui. Mais você ama a Cristo, mais, e quando eu falo vida, eu falo tudo que te envolve. Porque Jesus foi tão curto na palavra dele, quando ele disse assim, aquele que ama o pai, a mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, mais do que a mim, esse aí não é digno de mim. Quer dizer, a minha vida, tudo aquilo que engloba a minha vida, jamais será superior ao tanto quanto eu amo ao meu Jesus. O viver é Cristo. E a igreja da atualidade precisa voltar a pensar isso. Que nós não somos mártires, nós não estamos morrendo por Jesus, porque nós nem estamos vivendo por Ele. Nós não fazemos absolutamente nada. Nós estamos simplesmente dizendo assim, é legal, a gente caminha com Jesus, mas peraí. O quanto você ama, o quanto você entrega, o quanto Jesus tem de você, o quanto Ele preencheu você. É sobre isso que o Evangelho fala. É isso que é ser um mártir. Em primeiro lugar, viver é Cristo. O Richard Wurmbrand, que é o pastor que eu estou
me mencionando, porque essa semana eu me enchi a cabeça com frase dele. Ele foi preso por várias vezes, e ele disse assim, que Deus não nos julgará de acordo com as torturas que nós sofreremos. Deus não nos julgará com o quanto nós podemos suportar. Porque alguns sofrem torturas diferentes. Uns foram decapitados, outros foram jogados no fogo, outros foram cerrados ao meio. Enfim, tiveram muitos jeitos de martírios durante toda a história. Só havia uma coisa em comum em todos eles: todos amavam mais a Cristo do que as suas próprias vidas. Então não é sobre o quanto você pode suportar, é sobre o quanto você ama. O quanto você ama a Jesus. E a segunda coisa, a segunda parte da sentença do apóstolo Paulo é: o primeiro, viver é Cristo, já não tem mais vida em mim. Segundo, morrer é lucro. Então ser mártir é primeiro saber que você precisa viver e Cristo vale mais do que a sua vida. A segunda coisa é: Cristo vale a pena até na hora da morte. Cristo vale a pena até na hora da morte. Escuta, quem diz que ama Cristo, mas não está disposto a morrer por Ele, não ama. Teve um pastor que uma vez fez um teatro assim, né, pastor Joel? Entrou os terroristas na igreja e tal, você que não quer negar Jesus, então fica de pé. Todo mundo vazou, né? Todo mundo vazou. Depois até o pastor explicar: não, isso aqui foi só um teatro. Isso aconteceu mesmo. Foi só um teatro, irmão, pode voltar. Volta todo mundo. Gente, não, eu amo a Jesus, mas se não está disposto até a morte, não é amor. Qual é uma declaração de amor que as mulheres aí receberam quando eram mais novas? Por você, eu faço qualquer coisa. Eu me jogo na frente de um caminhão para te salvar. Eu me jogo da ponte, não tem? O que é isso? Provas de amor. Eu estou dizendo que eu amo você tanto, mais até do que a minha própria vida. Quer saber se uma coisa é preciosa para você? É só você olhar o que você troca para ter aquilo que você deseja. Imagine que o Tiago quer um carro. Tu recebe? Aí, quem tiver um Palio, um Uno, tá lá, né? Tem que ser econômico, né? Gente, se ele quer um carro, provavelmente ele vai ter que se desfazer da moto, vai ter que se desfazer da moto. Eu quero uma casa. Não, daí você se desfaz do carro, não é? Aquilo que eu quero adquirir é tão precioso que eu me desfaço do que eu tenho de mais valioso naquela hora, porque o que é mais precioso é aquilo que eu ainda não tenho, é aquilo que eu ainda não alcancei. Você vai sempre se desfazer daquilo que é mais precioso, porque tem algo mais precioso para você adquirir naquele momento. Então você perde tudo que você tem para ganhar aquilo que você deseja ter. Paulo não disse assim, a morte é melhor do que a vida. Eu já vi muita gente pregando esse texto assim, mas porque essa vida não presta mais para nada. Irmão, peça a Deus para Jesus voltar logo, ou então peça a Deus para Deus te levar. Porque Paulo está falando aqui, gente, que o viver é Cristo e morrer ainda é lucro. Nós temos que ficar no lucro, vamos pedir para Jesus nos levar. Não é isso que Paulo está falando, gente. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, Cristo é superior à vida e à morte. Cristo vale mais para mim do que a minha vida. E se eu for enfrentar a morte, ainda assim Cristo será superior àquilo que eu creio. Cristo será superior àquilo que eu entendo que é mais valioso para mim. Quando você vive, Cristo é sua vida. Quando chega a hora de morrer, Cristo é a sua morte. Cristo é superior à vida e Cristo é superior à morte. É isso que Paulo está falando. Ele é
tudo que eu tenho, todas as coisas convergem para Ele. Qualquer coisa que eu ganhe na vida não vale Cristo. Qualquer coisa que eu perca com a minha morte não vale Cristo. Será que é assim para nós? O nome disso é martírio. Quando você já não tem mais a tua vida como preciosa. Não que você se esmurre, não que você fique se batendo, mas a sua vida ela já não é aquilo que você tem de mais precioso. Se você ganhar na vida, amém, Cristo é minha vida. Se eu perder na morte, Cristo é tudo. Quem está entendendo? Aí se você for ler depois na sua casa, o verso 23, Paulo escreveu assim, ó: gente, eu já não sei mais o que fazer. Eu gosto tanto de vocês que eu quero ficar no meio de vocês. E eu acho que é necessário, eu ajudo vocês, eu prego para vocês, eu abençoo vocês. Eu gosto tanto de vocês que eu quero ficar no meio de vocês. Mas ao mesmo tempo, gente, eu tenho uma vontade de estar com Jesus. E é bem melhor, tá? O crente fica nessa. Gosto do irmão Udo, mas eu também gosto de Jesus, irmão Udo. O que eu faço agora? Fico com o irmão Udo, vou com Jesus. Gosto da minha casa, gosto da minha família, amo meu Deus do céu. Mas fico com eles ou vou com Jesus? O apóstolo Paulo, ele mostra exatamente como vive o mártir. O mártir vive pronto para abandonar aquilo que ele mais ama, para se apegar àquilo que ele nunca vai poder perder. Porque tudo aquilo que a gente ama aqui, a gente perde. A prova é que alguns de nós ainda não nos recuperamos da perda de alguém que a gente perdeu, mesmo que faz muitos anos. Alguns de nós ainda vivem o luto de dores e coisas que não passa nunca. E aí você diz, mas peraí, quando que morreu? Morreu em 1975. Mas você ainda sente, sinto, era minha mãezinha amada. Gostava tanto dela, meu Deus, sinto tanta falta. Gente, esses dias ainda, andando no carro, daqui a pouquinho começou a tocar uma música que a minha mãe gostava, daqui a pouquinho eu me peguei chorando, digo, meu Deus, mas já faz 6 anos que a minha mãe morreu, como é que eu vou chorar de novo? É assim, a gente ama tanto que a gente não quer perder, mas peraí, se for comparar a Cristo, o que é tudo que? Porque minha mãe não pode ficar comigo até o fim, minha esposa não pode ficar comigo, uma hora a gente tem que dizer assim, olha, pela morte, vai. Minhas filhas não vão poder ficar comigo, e fico pensando o dia que um marmanjo vier e tomar elas de mim, não sem antes tomar um murro também. Mas todas as coisas que a gente ama se vão, e a única coisa que permanece com a gente, inclusive na hora da morte, é Cristo. Então Cristo é tudo que você tem, é a única coisa que você precisa se apegar. Quando os discípulos de Jesus ouviram Jesus apelando lá, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tem gente que pensa que eles pensavam que era uma metáfora, que eles entenderam como metáfora. Ah, não, pega aí, toma a cruz. Ah, sim, legal, Jesus, nós entendemos. Tu quer que a gente, anda na mesma vibe aí e tal. Não, gente, eles entenderam que eles iam morrer, eles sabiam que eles iam morrer. Jesus falou, quem quer vir após mim, pega a cruz. Cruz? O senhor está falando daquela crucificação? É, isso mesmo. Negue-se a si mesmo, morra para você e me segue. E foi exatamente isso que aconteceu com esses homens depois de algumas décadas. Todos eles, com exceção de João, mortos por serem fiéis a Jesus. E gente, eles não morreram porque estavam procurando a morte, eles morreram porque o tesouro deles estava em Jesus. O que você escolhe, a vida ou Jesus? Jesus. Nega o nome de Jesus? Não nego. Tá, mas você vai morrer. Ainda assim, Jesus. Irmão, você já pensou o nível de amor que existe num coração desse por Jesus? Se você ainda não está convencido de que vale a pena derramar o teu sangue, e pode chegar um momento que seja necessário isso, não sei, para fazer Jesus ser conhecido entre as nações, então ainda você não ama Jesus mais do que a vida.
Você não ama Jesus mais do que a Bíblia. Sabe o que gerava raiva nos carrascos dos cristãos nos primeiros séculos? Os caras não têm medo da morte. Isso dá uma raiva neles. Dá uma estudadinha a história da Felicidade. Felicidade era uma cristã que ela morre, né? Aliás, ela não morria nunca. Os caras tentavam matar ela, ela não morria nunca. Aí por fim ela morre com um touro, né? O touro fura ela, pisoteia, enfim, ela morre. Gente, você vai ver que essas pessoas não tinham medo. Os relatos fazem... Como é que essas pessoas encaravam o leão? Gente, eu subia no teto. Mas essa gente, eles encaravam a morte de frente. E a pergunta é por quê? E isso que deixava os carrascos mais irados ainda, aumentavam os níveis de sentença, porque como que pode essas pessoas não terem medo das coisas que estão vindo? Nós somos terríveis, as pessoas nos temem, os crentes não. Sabem por quê? Porque eles encontraram algo que eles amam mais do que a própria vida. Você nunca deve ter assistido esse filme, eu recomendo. Tira 3 horas para assistir ele. Quo Vadis, 1951, se não me falha a memória. Eu sou antigo, tá? Perdoa aí. Esse é o tipo de filme que eu assisto. Os crentes enfrentando os leões com uma coragem, certeza. E sabe qual é a certeza? Ele está logo ali, do outro lado. Cara, mas vai te esmagar. É nada. Então eu quero me encaminhar para o final, mas eu quero perguntar: por que você faz isso? Essa foi uma pergunta que foi dirigida a um rapaz chamado Ivan. Meu Deus, como eu estou recomendando livro nos últimos livro, né? Se você pegar aqui, você vai ter coisa para a semana inteira. Um livro muito antigo, está na internet, você não acha mais em livraria, só em sebo se achar, chamado Ivan, de Myrna Grant. Ivan era um soldado soviético, no começo dos anos 1970, pregador do evangelho no meio dos soldados. Pensa, cortina de ferro, ateísmo pleno, botava ele na cadeia, não adiantava, ele continuava pregando. Aí um dia, o cara disse assim: tá, você vai continuar pregando? Não, vou continuar pregando, preciso falar de Jesus. Então hoje você vai fazer guarda lá fora. Só que você não vai levar casaco, você não vai levar nada. Gente, Rússia, 25 graus negativos deu naquela noite. Colocaram ele em manga de camisa, como dizem os antigos. Só de camisa. Uma calça fina de esporte. Um sapato normal, nem foi bota. E colocaram ele do lado de fora a noite inteirinha. Ele era para ter morrido congelado, o Senhor não deixou, o Senhor guardou ele. E a história conta que o Senhor aqueceu ele. E eu creio nisso, eu confio que o Senhor tem momentos que Ele protege os seus, que ainda não é a hora. Mas antes dele sair do quarto para ir fazer a guarda, os colegas dele começaram a dissuadir, tentar dissuadir ele da ideia. Cara, cede, cara, senão você vai morrer de frio. Outro dizia: cara, por que você não recusa, cara? Para de falar de Jesus, deixa quieto esse assunto. Depois, outro dia você fala, outra hora você fala, em outro momento você continua a sua fé. Outro perguntou: por que você não pode ser um crente e ficar calado? E aí por fim perguntou: por que você faz o que você faz? Por que você tolera tudo isso? A minha pergunta hoje para você, e a pergunta do Senhor para o seu coração: por que você vive como vive? Por que você faz o que faz? Por quem você faz?
Porque ontem eu conversava ainda com os adolescentes, dizendo que os discípulos, quando eles viram a pesca milagrosa, Pedro, ao invés de pegar e aproveitar para vender os peixes e depois voltar, porque de repente ficou sobrando alguma coisa no mar, a Bíblia diz que ele larga todas as redes e diz: Senhor! E ele segue a Jesus, deixando as suas redes, ele segue a Jesus. Gente, ele não tinha mais nada a ver com aquele mar, com aqueles peixes. Se fosse eu e você, de repente nós diríamos: legal, Jesus, vamos voltar, vamos ganhar dinheiro. Ele diz: não, o motivo da minha vida agora é Cristo, eu vou seguir a Cristo. Por Jesus eu largo as minhas redes. Por quem você faz o que faz? Por que você faz o que faz? Quando você se recusa a abrir mão de alguma coisa por Jesus, você está dizendo para o mundo que não compensa morrer por Ele. Falamos muito hoje aqui no pessoal do Islã, cristãos, muçulmanos, um evangelho que cristãos não morrem, um evangelho pelo qual cristãos dizem que não vale a pena morrer, é um evangelho pelo qual muçulmanos não precisam viver. Nem pregue, nem se arrisque a falar se você não está disposto a morrer. Sabe por quê? Porque imagine na cabeça de um muçulmano, a partir do momento que ele diz assim: eu vou seguir a Jesus, ele já é dissociado da família, acabou. Eu vou seguir a Jesus, some, vaza, porque você pode morrer, alguém pode te matar. Aí você imagina ele olhar para mim e para você, e nós dizendo assim: não, sabe, não é bem assim, Jesus não pediu muita coisa da gente, Ele quer mais que a gente venha na igreja, ouve a palavra, isso é tudo muito bom, né? A gente cante alguns louvores, mas esse negócio de morrer, isso aí, não, isso aí é muito radical, sabe? Isso aí é muito... Escuta, se é um evangelho pelo qual você não pode morrer, então não chame os outros para viver. Meu Deus, eu não estou bravo contigo, é só o meu jeito. Cara, é sério que a gente ainda tem gente perguntando: posso usar tatuagem? Posso dormir com a minha namorada? Devo fazer isso? Devo usar vermelho? Devo usar preto? Meu Deus! O Evangelho fala de viver por Jesus. E se usar preto ou vermelho desagrada a Jesus, você não faz. E não é porque o pastor disse que não é para fazer, é porque você ama tanto a Jesus que desagradar a Ele é pior do que a morte. Eu não acredito que as pessoas ainda perguntam: pastor, sou casada, mas estou apaixonada por um músico da minha igreja, o que devo fazer? Cara, você nunca entendeu o que é amar Jesus. Você ainda fica perguntando: isso é pecado, isso não é. Cara, você não gosta de Jesus, definitivamente, você gosta mais de você. Porque você quer encontrar um ponto onde você possa fazer o que você quer. Cara, que a sua vida seja: não vivo mais eu, para mim viver é Cristo, e tudo que está fora de Cristo não está em mim. Não está em mim. Longe de mim fazer aquilo que Cristo não faria. Longe de mim fazer aquilo que Cristo sofreria. Longe de mim. Sabe por que você ainda peca? Porque você não ama Cristo. Sabe por que você fica: uma hora eu deixo essa porcaria da pornografia, uma hora eu deixo de fazer isso, uma hora eu deixo essa mentira de lado, uma hora eu deixo essa minha procrastinação, essa minha preguiça espiritual, uma hora eu deixo. Não, você não vai deixar, porque você não ama a Cristo. Porque nós não estamos falando de comportamento, nós estamos falando de amor. O amor é que gera o comportamento. É fácil saber quando o cara não gosta da menina.
É só você olhar como ele se comporta com ela. Mas o que gera o comportamento é a existência ou a inexistência do amor. É fácil saber. Então, se você não pode morrer por esse Jesus, nem convide as pessoas para viver por Ele. Agora, se você está disposto a morrer por Ele, por que você não convida as pessoas para viver por Ele? As pessoas querem saber se vale a pena. Vale a pena seguir esse Jesus aí? Cara, vale a pena, vale a vida. Vale tudo, cara. Eu quero encerrar e eu quero te dizer uma coisa, porque talvez pareça que eu fui assim muito triste, muito nebuloso, muito sombrio, mas o resultado disso tudo, sabe qual é? Alegria. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando nós passarmos por algumas provações. Daí você diz, mas como assim? Cara, isso não somos nós quem produz. Esse mesmo pastor Richard Wurmbrand, ele foi preso pelo menos 3 vezes, 14 anos preso. 3 anos ele passou dentro de uma cela 4x4 sozinho. Aí você diz, 4x4 tá bom, tá melhor do que os presídios brasileiros. Mas não tinha saída de ar, não tinha janela, não tinha iluminação, não tinha nada. Não tinha latrina, não tinha nada. Ele vivia no meio das próprias fezes, enfim. Ele escreveu que no dia que ele saiu da prisão, lá dessa cela, principalmente dessa cela 4x4 sozinho, por 3 anos, olha o que ele escreveu. Vou ler para você, porque talvez as minhas palavras não soem do jeito que ele queria. Isso está escrito no livro dele chamado Porão de Deus, você também vai achar. Os anos de prisão não me pareceram longos. Gente, peraí, não pode, cara. Eu estou falando de 14 anos preso, eu estou falando de 3 anos na solitária. Um cara vem me escrever isso aqui. Os anos de prisão não me pareceram muito longos, pois sozinho em minha cela descobri que além da fé e do amor, há uma alegria em Deus, uma sensação arrebatadora e extraordinária de felicidade que nada tem a ver com esse mundo. E quando saí da prisão, pay attention, quando saí da prisão, era como alguém que desce do topo de uma montanha, depois de contemplar o horizonte de beleza e paz da paisagem ao redor, e agora tem que retornar para o pé da montanha. Sabe o que esse cara está dizendo? Que ele parecia minha filha quando acaba o passeio. Quando a gente diz assim, agora deu, vamos para casa. Tá, mas peraí, para onde você quer voltar, cara? É que a alegria que eu experimentei enquanto sofria por amor a Jesus é incomparável. Fica de pé. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque as nossas aflições leves e momentâneas Cara, você está com dor no dedinho e está dizendo, ai meu Deus, por que o Senhor não me cura? As nossas aflições leves e momentâneas. Paulo, você está na cadeia, cara. As nossas aflições leves e momentâneas produzem em nós um peso eterno de glória. Chega de pedir por vida mais fácil. Peça para Deus para ser uma mulher mais forte, um homem mais forte. Chega de dizer, Senhor, me dá uma tarefa que seja mais de acordo com a minha competência, Senhor. Não.
Senhor, me dá competência para as tarefas que o Senhor me der. Eu estou aqui, Senhor. Viver para mim é Cristo. E aí sabe o que vai acontecer? O trabalho que você fizer não é o milagre é você. Onde estão os mártires? Onde estão os mártires? Aqueles que podem dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Seja na vida, seja na morte, sempre vai terminar em Cristo. Sempre vai terminar em Cristo. Vamos cantar esse coro? Só vamos lá, ó. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Ó Jesus, eu me rendo diante de Ti, Pai, junto com a Tua igreja. Nós nos humilhamos, Senhor, porque nós não temos vivido essa vida plena. Nós temos nos preservado, Senhor. Meu Deus, quanto nós nos preservamos. O quanto nós fugimos dos embates, o quanto nós fugimos de pregar, o quanto nós fugimos de fazer, o quanto nós fugimos, Senhor, de nos abrir, de nos entregar. Deus, há pessoas aqui que ainda não se entregaram por completo. Talvez nem eu tenha me entregado por completo, e eu oro: Senhor, completa a Tua obra em mim, até que não se encontre mais nada de mim em mim, até que seja encontrado apenas Cristo em mim. Cristo, que o meu viver seja do Senhor, e que a minha morte seja lucro. Que enquanto eu viver eu esteja contigo, e quando eu morrer eu esteja contigo. Cristo, transforma a Tua igreja em mártires, transforma pessoas pacíficas em mártires. Levanta os mártires da Tua igreja, pessoas que já não têm mais a vida por preciosa, pessoas que sabem o que lhes espera e que não têm medo da morte, que não têm medo da perseguição, que não têm medo de acusação, que não têm medo de nada. Eles só temem é não ter mais Cristo. Que assim seja, Deus, na minha vida, que assim seja na vida de cada crente que aqui está. Senhor, nós somos reclamões, Senhor Deus, nós reclamamos. Mas nos ajuda, ó Deus, a nós sabemos que em Cristo nós já temos tudo que nós precisamos, seja na doença, na saúde. O Senhor sempre será o nosso Deus. Cristo sempre será tudo para nós. Aleluia, 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 aleluia. Cante, irmão. Diga para Jesus o quanto Ele é precioso para você. Tanto amor em Teu olhar. Este mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou fraco, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver.
amor me guiará até o fim. Amém. Aleluia. Meu Deus. Tem alguém que quer se entregar para Jesus, entrou aqui hoje e sabe que não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Até agora você provou para todo mundo que você ainda não ama Jesus. Você provou para si mesmo, você provou para sua esposa, para sua namorada, para o seu namorado, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Você já provou que Jesus ainda não é tudo para você. Mas hoje, a partir de hoje, você quer dizer assim: não, eu quero Jesus. Jesus é a única coisa que eu preciso. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia assim: meu Deus, não sei o que seria de mim se fulaninho se fosse. Eu digo: cara, isso aí vai acontecer. A nossa fala tem que ser: eu não sei o que vai ser de mim. O que seria de mim se não fosse Jesus? Porque na hora do luto Jesus é consolo. Na hora da perda Jesus é consolo. Tudo que você precisa está em Jesus. Você quer abrir mão da sua vida e vir entregá-la para Jesus hoje? Tem alguém entre nós? Levante sua mão. Eu vou fazer esse apelo. Reconciliar. Você até disse que entregou a vida para Jesus, mas deu tanta escapada que agora você nem sabe mais se a sua fé foi verdadeira. Preciso te dizer, cara, provavelmente não era. Mas hoje Jesus está se apresentando para você, dizendo assim: eu quero ser tudo. Tem alguém que quer retornar para Jesus? Entrou aqui, precisa tomar essa decisão. Eu vou deixar para depois. Eu tenho vergonha. Cara, viu? Tu já tem a tua vida mais preciosa só pelo fato de você dizer que tem vergonha de aceitar Cristo publicamente. Cara, abre mão disso. Abre mão disso. Tem alguém, eu não vou insistir, tem alguém entre nós que quer fazer isso hoje, agora? Agora você vai fazer isso. Retornar para Jesus, ou receber Jesus pela primeira vez na sua vida. Você nunca tomou essa decisão. Receber perdão dos seus pecados. Jesus vai entrar na sua vida. Ele vai fazer morada em você. E a partir desse dia Ele vai ser tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Ninguém? Então eu vou despedir você. Na verdade o pastor Joel vai fazer essa oração final e vai despedir você. Eu oro para que o Senhor continue falando no seu coração aquilo que eu não consegui falar. Uma ótima semana para você. E que essa semana você possa crescer mais no amor por Jesus. E se algum de nós tiver que passar por martírio, irmão, se for a sua vez, a minha palavra para você é: não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. Mas pastor, não abra mão de Jesus. Pelo amor da tua alma, não abra mão de Jesus. Deus abençoe. Amo vocês. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que falou conosco essa noite. Obrigado, Senhor, por entendermos o que é o verdadeiro Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia, que nos alcançou mais uma vez. E por isso, Senhor, tu fala conosco. Senhor, fica conosco durante essa semana. Tu sabes o que cada um precisa, Senhor, para ser vitorioso durante essa semana. Dá-nos sabedoria, graça, unção, livramentos, tudo que nós precisamos, Senhor, também para te glorificar durante essa semana. Fica com cada um, Senhor. Fica conosco. Não nos deixa, Senhor. Fica conosco. Nós precisamos de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer amém? Tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.